Primeira coisa, a gente precisa entender o que é diabetes primeiro. Diabetes é uma disfunção metabólica, ou seja, onde o seu organismo não funciona com alguma coisa direito, né? No qual geralmente é o aumento da glicose, da glicemia, né? Da quantidade de açúcar que tem lá no sangue. A grosso modo é assim que se explica um pouco sobre diabetes, tá bom? E quais tipos de diabetes existem? Né? Existem dois tipos de diabetes, basicamente falando. A diabetes tipo 1. A diabetes tipo 1 geralmente ela é causada por uma questão genética. Como que funciona? Nós temos um órgão que é responsável por produção de insulina, hormônio esse que é responsável por regulação da sua glicose, da sua glicemia. Quando isso não é liberado pelo organismo, sobra a glicose lá no seu organismo. Então, esse tipo de diabetes é o diabetes tipo 1. Como que isso acontece? O organismo entende que a célula que faz a insulina ser produzida no pâncreas, o próprio organismo entende que é um corpo estranho e ele vai lá e quer matar essa célula. E consegue. Com isso, a insulina acaba a não ser produzida para esse diabético tipo 1. Então, o corpo entende que o hormônio que ajuda a produzir diabetes no tipo 1, na pessoa do tipo 1, o hormônio que faz com que a pessoa produza a insulina, ele é eliminado pelo organismo. Por isso que eles chamam de uma doença autoimune. Essa é do tipo 1. Como assim doença do tipo 1 diabetes? Porque também existe a doença diabetes tipo 2. Como que funciona a doença do diabético tipo 2? O tipo 2 já é o contrário. O organismo ele produz muita insulina para dar conta de muita glicose que está acontecendo ali, está sobrando naquele meio. E por que isso acontece? Isso geralmente acontece por causa de hábitos da vida inteira, né? Como assim, Diego, hábitos da vida inteira? Né? A pessoa, por exemplo, que faz uma ingestão exagerada de gordura, uma pessoa que faz uma ingestão exagerada de açúcar, né? Ou dos refinados que vem com açúcar junto, acaba sobrando glicose ali no organismo da pessoa. Mas por que sobra, já que se produz tanta insulina? Primeira coisa, a gente precisa entender o que pode causar esse diabetes tipo 2. Como eu disse para vocês, é uma sequência de maus hábitos. A pessoa que ela acaba ingerindo muito açúcar, ou muita gordura, né? Ou muito carboidrato, que no final das contas vai se transformar nisso também, ela pode chegar nesse produto final de glicemia e subir demais. Só que o corpo ele tem que dar conta de muito. Então, por um tempo, a pessoa vai produzindo insulina suficiente para dar conta. Só que chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Ele, estou cansado, tem que produzir insulina demais. Você está colocando carboidrato para dentro mais do que devia. Está colocando açúcar mais do que devia para dentro do seu organismo. Está ingerindo muita gordura. A gordura está me atrapalhando, porque a gordura ela só serve para atrapalhar esse meio aqui, em excesso, que eu estou falando, né? Ela só serve para atrapalhar nesse meio e está fazendo com que as coisas se tornem difíceis para mim aqui. Então, chega uma hora que a insulina acaba não dando conta. Vamos imaginar o seguinte. Vamos associar ao nosso corpo como se fosse um cerimonial. Imagine que você chegou no cerimonial e você quer conversar com alguém que você conhece, mas essa pessoa está lá do outro lado, tá? Então, nesse caso, a pessoa que você conhece é a insulina, tá? E eu sou a glicose. A glicose ela vai se encontrar com a insulina e as duas vão se conectar e vão fazer o papel que realmente tem que fazer. Só que, se a festa estiver muito cheia, se tiver muita gente no cerimonial, eu não consigo chegar com facilidade do outro lado. Eu até vou esbarrando em um e esbarrando em outro, e com muita dificuldade eu posso até chegar do outro lado para conversar com essa pessoa que eu conheço. Quem que é esse monte de gente que está no meio do caminho que eu estou falando para vocês? É a gordura. A gordura ela atrapalha a sinalização da insulina com a glicose, tá? Ela fica ali no meio atrapalhando. Eu grito daqui lá, não me ouve, eu tento chegar, não chega. O que eu preciso fazer para que eu consiga se encontrar? Aumentar a quantidade de pessoas conhecidas.
aumentar a quantidade de insulina. E o organismo vai produzindo isso. Chega uma hora que o pâncreas, tá difícil as coisas aqui. Não sei se vai dar para continuar não. E muitas vezes ele até interrompe o processo de produção de insulina, onde a pessoa tem que fazer isso de forma exógena, muitas vezes, que é pegando a seringa e aplicando, tá bom? Isso eu estou falando de diabetes tipo 2. O do tipo 1, ele tem que fazer aplicação de insulina porque o organismo dele não produz. Lembra que eu falei para vocês? O organismo dele não produz, então logo ele tem que aplicar, tá bom? E com o tempo a pessoa acaba a conviver com isso, tá bom? Agora uma pergunta que é muito recorrente, na verdade as pessoas muitas vezes trazem como desculpa, é o seguinte: meu pai era diabético, minha mãe era diabética, meus avós paternos e maternos eram diabéticos, logo eu vou ser diabético também. Isso é comum acontecer, isso eu estou falando de diabetes tipo 2 agora, tá, gente? Isso é comum acontecer, não porque os seus pais e seus avós eram diabéticos que você tem que ser diabetes tipo 2. Isso geralmente acontece porque são hábitos que veio dos seus avós, hábitos que passaram para os seus pais, que dos seus pais passaram para você. Como, por exemplo, colocar açúcar demais na mamadeira na hora de dar o leite da criança. Esse é um dos fatores no qual nós crescemos já totalmente dependente de açúcar. Eu lembro da minha avó falando assim: tem que colocar bastante açúcar porque aí toma tudo, né? Porque docinho é gostoso, né? E esse hábito pode ter sido passado para minha mãe, da minha mãe passado para mim, e no qual eu, Diego Telaroli, estou cortando esse processo com os meus filhos, conforme eu falo com vocês. Eles fazem ingestão de açúcar, fazem ingestão de gordura, porém de forma controlada, equilibrada, no qual tem dias e horários para ser consumido. Eu não tiro isso da vida deles, né? Até gostaria, mas eu acho que seria ser muito rígido. Eu não acho que a rigidez em excesso possa fazer bem para o processo tanto educacional deles, quanto o processo de desenvolvimento fisiológico metabólico. Mas acredito muito que quando eles crescerem vai ser fácil para eles equilibrarem, já que eu fiz isso com eles a vida inteira. Se depois eles fizerem diferente, é a escolha deles, pelo menos eu ensinei. Tá? Então a gente não pode achar que a gente é diabetes tipo 2 porque os pais eram. Na verdade é porque você adotou o mesmo estilo de vida que eles tiveram. Se você é sedentário como eles foram sedentários, se você coloca tudo, qualquer coisa na sua vida como preferência, menos fazer exercício, se você fala que você nunca pode comer direito porque você não tem tempo, realmente a probabilidade de você se tornar diabético tipo 2 é muito grande. E é muito fácil vir culpar os pais, né? Porque é muito mais fácil eu terceirizar a culpa do que eu assumir a culpa. Não sou diabético tipo 2 por causa dos meus hábitos. E eu não percebi isso no decorrer da vida. Então essas histórias assim, meus pais tiveram, eu vou ter, não existe. Até porque nós temos que entender a diferença de hereditariedade e diferença de sistema genético. Hereditariedade é aquilo que meus pais transferem para mim, né? É uma junção lá, um pouquinho do papai, um pouquinho da mamãe, que se juntaram, né? Juntaram a sementinha lá, que é o espermatozoide com ovo, e assim se reproduziu o Diego. Isso é uma questão hereditária. A questão genética é o que o meu próprio corpo produz, como ele se desenvolve. Então vamos lá. Recapitulando, diabético tipo 1, ele faz uso de insulina porque o corpo dele não produz. Então, digamos que ele não tem culpa por ser diabético tipo 1, mas não significa que ele não tenha que tratar, e eu vou dizer depois como que deve ser tratado. Diabetes tipo 2 geralmente ocasiona por maus hábitos da vida inteira. Não é da noite pro dia. Foi no médico, menina, até o ano passado estava tudo certo, agora estou diabético. Não, lembra que eu falei que o pâncreas estava ralando para manter? Chegou uma hora que ele cansa. Então não se torna da noite pro dia diabetes tipo 2. Isso se acontece com o tempo, tá bom? Uma pergunta que eu ouço bem recorrente, na verdade, nem ouço como pergunta, eu ouço como afirmação. Diabetes não pode comer açúcar, não pode comer doce. Isso é verdade? Mas eu vejo, a resposta é, pode sim, de acordo que seja de forma equilibrada. O problema é que às vezes a pessoa ela não quer comer um pedaço do doce. Ela não quer comer uma pequena fatia de pudim, ela quer comer o pudim inteiro. Esse é o maior problema. Então essa é a primeira pergunta e a primeira preocupação.
Só que uma preocupação que eu percebo frequentemente é que o diabético ele só se preocupa com a quantidade de açúcar que ele ingere. Ele esquece da gordura. E lembra que eu falei para vocês que se você está no cerimonial e ele está muito cheio de gordura, você não consegue chegar na outra pessoa? Então, por muitas vezes, é muito pior o diabético fazer consumo de gordura em excesso, fritura em excesso também. É muito pior do que o próprio açúcar, tá? Porque lembra que eu falei que a gordura atrapalha a sinalização? Se não acontece a sinalização, os dois não se comunicam, vai sobrar glicose ali, que vai ficar sobrando na corrente sanguínea, e a glicemia, a taxa glicêmica vai lá para o topo. E tudo vai começar a funcionar mal por causa disso. Então não se iluda achando que só pelo fato de não comer doce, que você está fazendo tudo certo. Eu ouço muito isso, o diabético falar. Eu não como doce, né? Não come doce, mas come fritura, que é uma beleza. Toma um monte de sorvete zero, chocolate zero, porque esse zero é zero açúcar, tá? Não é zero gordura. Então a gente precisa tomar cuidado. Então, muita atenção nessa dica. Toda vez que você comprar um chocolate zero, um sorvete zero, lembre-se, esse zero geralmente é açúcar. A gordura continua ali, até porque precisa de dar textura, precisa de dar sabor. E a gordura ela está totalmente associada com o aumento do nosso paladar. A gordura, quando ela cai lá na nossa língua, ela aumenta a sinalização da língua com o sistema nervoso central, as papilas elas se dilatam, faz com que você sinta cada vez mais gostoso. Então toma cuidado, não é porque é zero que você pode comer o tanto que você quer, não. Isso eu não estou falando só para o diabético, não, para a pessoa que também não é diabético, tá bom? Tá, é zero, posso comer o tanto que você quiser. Não, é zero açúcar só. Lembre-se, a gordura é tão ruim, se não pior, para o diabético em relação ao açúcar. Então, posso comer o que eu quero porque sou diabético, tal, posso que é zero? Não, esquece essa questão, tá bom? Agora eu vou trazer algumas questões para vocês do tipo você sabia, né? A gente sempre tem essa coisa assim, você sabia, você sabia, você sabia. Eu vou trazer isso para vocês através de dados científicos, não é coisa da cabeça do Diego, tá? A gente estuda para fazer essa live para vocês, para trazer informações que realmente foram feitas através de artigos científicos. Você sabia que a diabetes está entre os 5 principais fatores de morte no mundo inteiro? Você sabia disso? É uma informação muito importante. E lembra que eu falei para vocês? Você sabia que pelo menos a diabetes do tipo 2 é possível você prevenir? Olha que interessante. Então, morreu, diabetes tipo 2, tadinho também, diabético. Mas será que essa pessoa tomou as atitudes e as decisões que ela precisava para não se tornar um diabético tipo 2? Pode existir a predisposição genética, ou seja, meu pai e minha mãe tinham, pode existir a predisposição? Sim, mas grande parte dela é consequência das suas escolhas. Então vamos parar de transferir essa responsabilidade. Por que eu estou falando isso? Eu falei para vocês que está entre os 5 fatores de morte do mundo diabético tipo a diabetes. Sendo que 90% da diabetes que existe no mundo inteiro é do tipo 2. Apenas 10% é do tipo 1. Ou seja, imagina um grupo de 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, não vou diminuir, né? Eu vou diminuir uma casa aí. Imagina que a cada 10 pessoas diabéticas, 9 são diabéticas do tipo 2, causadas por maus hábitos da vida diária, no qual eu já falei para vocês, falta de exercício, alimentação inadequada e outras coisas mais, tá bom? E sendo que uma pessoa dessas 10 diabéticas é do tipo 1, aquela que a pessoa não escolhe, que o organismo mesmo se encarregue daquilo. Aliás, eu tenho um dado bem interessante para trazer para você em relação a isso. Já existem estudos no qual se tem cura do diabetes tipo 1. Lembra que eu falei para vocês que era uma doença autoimune, que o sistema se encarrega de ir lá e cortar o sinal para a produção de insulina? Existe já um estudo que faz o quê? Uma varredura em todo o seu sistema imune, inclusive tirando essa célula que não presta. Sabe qual é o problema disso? Que você vai perder toda a imunidade que você ganhou no decorrer da sua vida. Imunidade de gripe, imunidade das vacinas que você tomou, tipo sarampo, catapora e rubéola, varíola, todas as doenças que existem
Existe por aí cachumba, né? Enfim, várias doenças que você já teve ou que você possa ter que seu próprio sistema imune desenvolveu, vai se perder. Então, para muitos, não vale a pena correr esse risco. Vale a pena o quê? Se alimentar bem, se hidratar bem, se manter ativo fisicamente. O risco é muito menor, tá bom? Outro dado que eu trouxe para vocês, muito importante, que 9,2 milhões de brasileiros são diabéticos. Meu Deus! É muita gente diabética nesse mundo, nesse Brasil, que no qual o Brasil também está nesse mundo. 9,2 milhões de brasileiros diabéticos. Gente, vocês assistem, algumas pessoas aqui assistem futebol. Às vezes o estádio está lá com 50 mil pessoas e parece muito cheio. Imagine 9,2 milhões de pessoas diabéticas. Então é algo muito sério, tá bom? No qual vocês sabiam também que 20% dos idosos são diabéticos. Imagine que tem uma sala com 10 idosos, 2 são diabéticos. Parece pouco 20%, mas não é, gente, é muita gente. É muita gente idosa. Imagine que cada 5 famílias, uma tem um idoso diabético. Com certeza vocês devem conhecer alguém com diabética aí que é idoso, né? Alguns nem são idosos, já tem diabetes. Outra coisa que é bem comum acontecer quando a pessoa tem diabetes, que ela vai perdendo limitações das atividades diárias, né? Isso ocorre em 7% da população que é diabética. Então imagine que de todos os dos 9,2 milhões de diabéticos, 7% vai perdendo as suas habilidades de atividades diárias comuns. Por exemplo, tomar banho sozinho, ir no banheiro, fazer a própria comida, ir ao banco, atividades da vida diária. 7% se perde essas atividades devido à diabetes, tá bom? Lembra que eu falei para vocês que 20% dos idosos são diabéticos? Desses 20%, 13 vão para internação. Vai para o hospital ficar internado devido a diabetes. Eu não estou falando de queda, não estou falando de nada disso. Eu estou falando devido a diabetes. Então você imagina que 13% dos idosos vão ficar internados no hospital por causa de diabetes. Agora você coloca 13% de 9,2 milhões. Gente, é muita gente internada por causa de diabetes. É uma doença muito séria, então a gente precisa levar a sério, tá bom? E aproximadamente, geralmente as pessoas que têm diabetes são diabetes também, têm perfil de diabético, né, estão no período de diabético, alguns conseguem sair do estágio de diabético, são hipertensos, porque é uma coisa que está totalmente associada à saúde. E se ele é hipertenso, ele está correndo risco também de doença cardiovascular. Tá? Então você imagina, né? Ser diabético não é só ter a glicose alterada, ter a sua glicemia aumentada, também é um risco aí de doença cardiovascular, tá bom? Você sabia também que 40%, gente, 40% dos diabéticos são propensos a ter glaucoma. Glaucoma é pressão no olho. A grosso modo dizendo, glaucoma é pressão no olho. Essa pressão pode se aumentando a cada vez mais, no qual muitos diabéticos acabam perder a visão, alguns perdem de forma parcial, outros perdem total. Em alguns casos existe cirurgia para colocar uma lente para melhorar, mas se não é tratado, vai cada vez agravando, pode chegar a perder até 100% da visão, tá bom? Eu estou trazendo para vocês alguns dados de diabetes, eu vou falar o que ela pode causar, assim, de tudo que ela pode causar, eu trouxe as principais, porque senão eu vou ficar falando o dia inteiro aqui de problemas que a diabetes pode causar, tá? A primeira coisa que a diabetes pode causar é o óbito, morte. Lembra que eu falei para vocês que a morte pode chegar para o diabético mais rápido do que para quem não é diabético? Porque imagina, se está entre os 5 casos de morte do mundo a diabetes, então de cara a gente tem que pensar, gente, diabetes leva a óbito.
Claro, quando isso não é controlado. Tô falando quando a pessoa larga o negócio de mão, tá bom? Mas aumenta o risco, tá bom? Outra coisa que pode acontecer é problema no sistema cardiovascular. Por exemplo, pressão alta. Falei para vocês agora que as pessoas que são diabéticas têm tendência a ter pressão alta. As pessoas que são diabéticas são mais propensas a ter acidente vascular cerebral, encefálico, né? O AVE, o AVC, depende da nomenclatura. Doença coronariana, ou seja, as artérias elas podem ficar fragilizadas por causa da diabetes. A pessoa que é diabética ela pode ter um problema renal, né? Muitas delas têm que ficar fazendo hemodiálise, né? E chega um tempo que deixa eu explicar o que é hemodiálise. Hemodiálise é um processo no qual uma máquina faz o trabalho do rins, tá? Então a pessoa tem que visitar 2, 3, depende do que o médico indicar, 2, 3 vezes por semana, esse processo de ir lá na clínica, ficar lá exposto à hemodiálise, né, onde a máquina faz o papel do rins, que é, digamos, purificar o sangue, para que tudo volte a funcionar normalmente. Tá? Isso por muitas vezes é um processo, é um processo invasivo. Em alguns casos é necessário colocar uma fístula, que é um caninho para que facilite a hemodiálise, e muitos acabam até morrendo na hora da hemodiálise. E sem dizer que isso diminui muito a qualidade de vida de uma pessoa que é diabética. Por que diminui a qualidade de vida? Primeiro que a pessoa tem que ir 2, 3 vezes na semana, em alguns casos até mais, para ficar fazendo aquilo ali, porque senão ela não sobrevive. Segundo que geralmente quando a pessoa chega da hemodiálise, ela chega passando mal. A pessoa não chega, eu vim da hemodiálise, tô pronto agora, o sangue tá limpinho, tal. Não, geralmente a pessoa chega bem baqueada, tá? Chega bem doente, então é algo muito sério, tá bom? Então, a pessoa que é diabética, ela tem essa tendência de ter problema renal e tem que até chegar a fazer hemodiálise, tá bom? Algumas pessoas acontecem no problema diabético ter problema no sistema neurológico. E em alguns casos a pessoa chega a ter até alucinações. A pessoa vê duende, vê gnomo, vê Papai Noel. E isso é alucinação devido a uma diabetes descontrolada, tá bom? Comum em diabéticos também é dislipidemia. Dislipidemia é desregulação dos lipídios. Lipídios são as gorduras que nós temos no nosso organismo, colesterol, triglicerídeos e por aí vai, tá? O diabético ele é totalmente propenso a ter problema de trombose, né? Vou explicar rapidamente um pouco de trombose. Trombose é uma plaquinha que solta lá dentro do organismo da pessoa, né? Que alguns casos solta e pode chegar até no sistema pulmonar, né? Não sei se vocês já ouviram falar, morreu de trombose pulmonar, porque aquele trombo solta, cai lá no pulmão, a pessoa não respira bem e pode vir a óbito, tá bom? Então, são placas que se soltam que pode levar até a pessoa a óbito. Então, a pessoa que é diabética, ela está mais propensa a ter trombose, tá bom? Conforme eu falei para vocês, a pessoa lá em cima, a pessoa que é diabética, ela está mais propensa a ter glaucoma, então ela está mais propensa a ficar cega, né? Então a visão é algo que eu dou muito valor, eu não acho legal. Eu conheço pessoas que já tiveram glaucoma por causa da diabetes, perderam a visão. É muito triste de se ver, né? Porque são pessoas que já enxergaram, elas não nasceram cegas, né? Quando a pessoa já nasce cega, ela aprende a conviver com aquilo. Agora, quando a pessoa perde a visão depois, a adaptação é muito mais difícil do que quem já nasceu cego. Comum em diabéticos é amputação de membros. Como assim amputação de membros? O diabético, o sistema venoso dele, né, as veias e as artérias dele não funcionam com eficiência, até porque o sangue não está na textura que deveria estar. O sangue está sobrando glicose ali, o sangue fica melado, então não passa com facilidade. Se não passa com facilidade, não chega com facilidade nas extremidades, ponta do dedo, ponta do pé, o sangue não chega bem lá. Se o sangue não chega bem, não há recuperação. E em alguns casos a pessoa acaba fazendo amputação de membros, né? Porque se a pessoa cortou tropeçando na rua, né? Se a pessoa cortou pisando num prego, né? E não sara com facilidade, pode vir a necrosar e até ter que fazer uma amputação de membros, senão a infecção pode espalhar pelo corpo inteiro e trazer a pessoa a óbito, tá? Então essa pessoa que é diabética, ela tem mais dificuldade de cicatrização do que uma pessoa comum. Primeiro que o sangue não está na qualidade, na textura que deveria estar, porque está sobrando
glicose ali. Segundo, que quando a pessoa acaba se cortando dessa forma, pode vir amputar, melhor ela amputar os dedos do que perder a vida, por exemplo, tá bom? Agora eu quero trazer para vocês o seguinte, agora que vem a minha vez. O que o exercício pode contribuir para tratar ou para prevenir a diabetes, principalmente a do tipo 2, conforme eu falei, que vem acontecendo conforme os hábitos da vida diária. Apesar do que, se você também não trata a diabetes do tipo 1, com certeza você vai ter os mesmos problemas da pessoa do tipo 2. O que muda é a culpa, né? A culpa do diabético do tipo 1 ela é reduzida, mas se ela não tratar, ela está cometendo um suicídio, né? O diabético que não faz exercício, ele está cometendo suicídio. Suicídio, na minha opinião, é você tirar a sua própria vida. Só que muitas vezes a pessoa identifica que tirar a própria vida ela é amarrar uma corda no pescoço, botar a cadeirinha embaixo e pular da cadeira. Isso também é suicídio. Mas quando você escolhe ir se matando todos os dias, porque você sabe que você foi diagnosticado com a doença, se você não faz o tratamento após receber informação, conforme essas informações que eu estou trazendo para você agora, você está cometendo suicídio. Entendeu? Então o diabético que não faz exercício está cometendo suicídio. Por quê, Diego? Quando a gente faz contração muscular, né, quando eu faço o exercício, o próprio músculo se encarrega de consumir a glicose, que a glicose ela vira energia. Então quando o corpo vai fazendo exercício, o corpo vai fazendo o quê? Gastando a glicose, que no qual está sobrando no seu organismo. Está sobrando. Então se você fez exercício, claro, o exercício, o músculo vai consumir a glicose, tá bom? Então, de cara, já vale muito a pena. Segundo, que melhora a capacidade cardiovascular. Seu coração funciona com mais eficiência quando você faz exercício. A sua circulação, o seu sangue vai chegar com mais facilidade nas extremidades. Lembra que eu falei para vocês que vai se perdendo com o tempo? Se o sangue está girando com mais velocidade, automaticamente chega nas extremidades, na ponta dos dedos, na ponta dos pés, com mais facilidade. Isso pode fazer você evitar uma amputação de membros. Isso é muito sério. Se faz regulação de pressão arterial, exercício, conforme eu já falei para vocês, pode evitar que você tenha glaucoma. Pode evitar que você perca a visão, porque você escolheu fazer exercício, porque você escolheu se alimentar adequadamente. Porque você não está comendo um monte de açúcar, nem escondido, tá? Pior que eu vejo um monte de diabético aí comendo açúcar escondido. Bota... Igual criança. Bota embaixo do travesseiro. Eu já vi casos aqui de diabético comprar caixa de bombom e botar no guarda-roupa. Esconder no guarda-roupa a caixa de bombom. Escondendo de quem? Dos filhos. Mas está cometendo suicídio e não está percebendo. Então, se você escolhe fazer esse tipo de alimentação, mesmo que seja escondido, se você escolhe ser sedentário, é suicídio. Tá bom? Deixa eu ver mais que eu posso falar para vocês. O exercício também ele acaba colaborando com o risco de trombose. Né? Lembrando que a trombose são aquelas placas que se soltam. Por que aquelas placas se soltam? Porque o corpo entende... É igual a parede. Imagina a parede que fica muito tempo sem usar. Ela começa a descascar, não começa? E aquela casquinha vai caindo e vai formando sujeira. Só que no nosso corpo nada fica parado. Se é sujeira, ele joga para cima. Joga para cima, cai num lugar que não é para cair e pode te levar a óbito. Lembrando que o exercício também, eu já falei para vocês na live anterior, que o exercício ele melhora suas atividades da vida diária. E eu falei anteriormente que o diabético ele vai perdendo as capacidades físicas de exercer suas atividades diárias. Então o exercício ele ajuda a te devolver isso. Além do que, vai diminuir muito o quê? A sua diminuição de internação. Ninguém gosta de ficar internado. Mas muitos de nós sabemos que é muito mais difícil você ficar com um idoso no hospital do que você ficar com uma criança. Porque o idoso, por muitas vezes, é teimoso. Ele acha que só ir para casa e tomar o chazinho dele, ele vai resolver a vida dele. Tá? Então ele pode reduzir o risco de internação e reduzir todas as possibilidades que eu disse anteriormente quando ele escolhe fazer exercício, quando ele escolhe se alimentar bem. Eu tenho vários relatos de pessoas que são diabéticas, por exemplo, que faz exercício regularmente, que faz uso do medicamento regularmente, que se alimenta muito bem
e vive muito bem. Você nem fala que aquela pessoa tem diabetes. Mas tem gente que escolhe, ai, tadinho de mim, eu tenho diabetes, eu sou doente. Não faça isso. Tem diabetes? Beleza. Vamos encarar de frente. Como que se encara de frente a diabetes? Exercício. Exercício consome glicose. Faz o coração funcionar bem. Te devolve disposição. Te devolve a vida. Alimentação adequada. Nunca posso comer um doce? Pode sim. Você não pode comer todo dia. Na verdade, nem quem é diabético, nem quem não é diabético pode comer todos os dias. Nem na quantidade que quer. Tá bom? Então, olha só, galera, quantos benefícios nós estamos perdendo quando não fazemos exercício, quando não nos alimentamos adequadamente. Eu conheço várias pessoas, inclusive amigos íntimo mesmo, assim, do coração, que eu já, digamos que eu perdi para a diabetes. Amigo que me faz falta até hoje. E eu fico muito triste porque esse amigo que eu perdi, ele era diabético do tipo 1. E quando ele via algumas pessoas desperdiçando a vida, se alcoolizando de forma exagerada, se alimentando de forma inadequada, ele ficava muito triste. Ele falava o seguinte: poxa, Diego, eu aqui lutando para viver e muitos jogando vida fora. Por escolha. Eu não escolhi isso. E realmente o diabetes tipo 1 ele não escolhe isso, mas ele lutou até quando ele pôde. Amputou membros, ficou internado por várias vezes, até que se foi. Esse amigo me faz muita falta até hoje. Eu vou parar de falar dele, senão eu vou chorar, tá? Mas é uma pessoa que me faz muita falta. E é uma pena que essa pessoa não pôde escolher fazer diferente. Mas o diabético tipo 2, nós que temos saúde, nós podemos fazer uma escolha diferente. Quer manter aquela saúde mais alinhada possível. E a melhor forma de a gente controlar isso é controlando exercício físico, alimentação, hidratação e descanso. Se você fizer isso, com certeza você vai ter uma vida melhor. Tá bom? Vou mandar um beijo agora para minha amiguinha, Dona Maria, mãe do Fábio. Senhora essa que a gente gosta muito, trata com muito amor e carinho, junto com as outras que a gente tem aqui na academia. Nós temos um grupo aqui de pessoas que usufruem muito bem dos exercícios que a gente passa, das informações que a gente entrega. É uma pena, porque poderia ter muito mais gente desse tipo aqui, muito mais gente aproveitando disso tudo que eu falei para vocês de bom para entregar. Mas eu tenho certeza que aos poucos um vai falando para o outro e a informação vai chegar nessa pessoa. Muitas vezes a pessoa acha que essa metodologia de treinamento para essa pessoa de idade avançada, eu não posso porque eu tenho problema no joelho, eu tenho problema na coluna. De todos os alunos que eu tenho aqui desse grupo especial, que eu chamo de grupo especial, que são pessoas da terceira idade ou com baixo nível de condicionamento físico, todos eles têm problema de alguma coisa. Todos, sem exceção. Mas escolheram cuidar de si mesmo. Então escolha cuidar de você também, ter uma vida saudável, escolha equilibrar a sua vida com essas coisas que eu falei, com esses pilares que eu trouxe para vocês, para que a gente possa viver bem e melhor e não possa cair em diabetes, tá bom?